Mas não posso ignorar, não posso esquecer, não posso deixar de supor que nem sempre que aquilo que eu peço corresponde à vontade de Deus. A minha paciência, então, não pode residir na espera do que eu peço, mas o aguardo daquilo que Deus se dispõe a me dar. Que pode, eu diria excepcionalmente, ser aquilo que eu peço. Mas nem sempre aquilo que eu peço é aquilo que o Senhor julga que deve ser dado. E no momento, na ocasião, no contexto em que eu julgo que gostaria de receber. Portanto, há um hiato, há uma diferença conceitual entre o que eu peço, o que eu desejo e aquilo que o Senhor, na sua ciência infinita, considera no seu amor eterno por mim o que é oportuno. E quando é oportuno? E em que medida é oportuno conceder-me aquilo que a sua infinita bondade considera o melhor para mim? O assunto, as demoras de Deus, é um assunto palpitante, é um assunto relevante, é um assunto muito atual. Todos nós, quando nos afligimos, quando precisamos de algo, quando apresentamos a nossa carência a Deus, quando colocamos, sobretudo na oração, as nossas necessidades diante do Senhor, aguardamos a sua vinda, esperamos o cumprimento de suas promessas, desejamos, rogamos a Deus que Ele intervenha, que Ele se manifeste, que Ele resolva as nossas dificuldades, que Ele não tarde, mas que venha logo. Ocorre que nem sempre isso acontece, pelo menos imediatamente. Muitas pessoas têm a experiência de que Deus Todo-Poderoso, às vezes, aspas, demora. Segundo os critérios humanos, evidentemente, porque nós veremos que em Deus é irrelevante falar de demora, porque Deus é eterno e Deus não está sujeito ao tempo, portanto, não está sujeito ao antes, ao durante e ao depois. Portanto, absolutamente falando, Deus não tarda, Deus não falha. Deus é o Senhor do tempo, mas não está sujeito a ele. Esse assunto, portanto, lhe interessa. Quantas vezes você rezou, pediu a Deus que resolvesse logo aquela situação, que interviesse imediatamente, que não tardasse, que não falhasse? Estou convencido de que você muitas vezes foi atendido, se não imediatamente, algumas vezes, certamente o Senhor atende imediatamente, fulminantemente, imediatamente. Ele sabe por quê, sabe quando, decide quando a sua intervenção não tarda, mas às vezes ela parece demorar, parece se procrastinar. E algumas pessoas, por causa disso, chegam à seguinte conclusão: parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus não ouviu minha oração, está demorando demais. Demoras de Deus é uma expressão tirada do Antigo Testamento e nós vamos analisá-la. O tema é de vital importância, porque, infelizmente, por uma fé debilitada, por uma fé frágil, por uma fé, eu diria, comprometida, por uma fé pequenininha, muitas pessoas, talvez por causa disso, por causa dessas demoras, deixaram de rezar. Talvez até deixaram de acreditar em Deus. Perderam a fé. Desesperaram-se. Não tiveram mais paciência. E hoje não se dirigem a Deus absolutamente. Dele não esperam absolutamente nada. Afinal de contas, quando nos dirigimos a Deus para pedir a Ele a obtenção de uma graça, alcançar uma graça, o que a mesma palavra de Deus espera de nós? O que será preciso para não cairmos no desespero, no desânimo? É claro, evidentemente que ninguém gosta de aguardar muito tempo, que ninguém gosta de esperar muito tempo. No mundo de hoje, cada vez mais pragmático, em que você, com um celular, tem muita coisa na mão, com um telefone, você resolve tantos problemas, com tantos meios tecnológicos, você resolve dificuldades, mata 2, 3, 4, 5 coelhos com uma cajadada só. Mas quando o assunto é Deus Todo-Poderoso, aguardar as demoras de Deus, sofrer as demoras de Deus, isso supõe paciência, isso supõe uma fé realmente provada, isso supõe uma esperança inabalável, inquebrantável, a capacidade de aguardar não apenas um dia, mas 2 dias e mais dias ainda, para que o Senhor intervenha, se não do jeito que nós queremos, mas para que Ele de fato assuma a causa e chegue e leve a bom termo a solução daquele problema que tanto nos angustia.
Sim, o argumento é relevante e lhe toca. E se você ainda não sofreu essas demoras, seguramente isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Esta é a lei da vida. Começamos o nosso percurso na Palavra de Deus com um texto clássico do livro do Eclesiástico, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus. Espera com paciência, a fim de que, no derradeiro momento, tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus, e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia, não vos afasteis dele, para que não caiais. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça a vossa recompensa. Vós que temeis o Senhor, esperai nele. Sua misericórdia vos será fonte de alegria. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações se encherão de luz. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido. Pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Demoras de Deus. Sofre as demoras de Deus. O Senhor determinou a respeito da oração e dos bens que decorrerão da nossa oração bem feita, isto é, com as devidas disposições da parte do suplicante, apresentando a Deus os pedidos, as súplicas convenientes. Deus prometeu atender nossa súplica. Ele disse: pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e a porta se vos abrirá. Todavia, não disse quando haveríamos de receber. Todavia, não disse quando a porta se abriria. Todavia, não disse quando nós acharíamos. Talvez por causa disto. Se ele dissesse, nós certamente desistiríamos de pedir. Porque se já temos todas as informações, já temos tudo prontinho, não nos acostumaríamos na arte da paciência. Não nos acostumaríamos no exercício da virtude da esperança, da paciência e da confiança em Deus Todo-Poderoso. Ele que não está sujeito ao tempo, por outro lado, conhece o momento exato de nos dar aquilo que Ele julga que convém que seja dado. E aqui entramos em outra situação que requer paciência nessa tribulação, nesse sofrimento da espera, sofrimento das demoras de Deus. Eu peço algo, mas não posso ignorar, não posso esquecer, não posso deixar de supor que nem sempre que aquilo que eu peço corresponde à vontade de Deus. A minha paciência, então, não pode residir na espera do que eu peço, mas o aguardo daquilo que Deus se dispõe a me dar. Que pode, eu diria excepcionalmente, ser aquilo que eu peço. Mas nem sempre aquilo que eu peço é aquilo que o Senhor julga que deve ser dado. E no momento, na ocasião, no contexto
em que eu julgo que gostaria de receber. Portanto, há um hiato, há uma diferença conceitual entre o que eu peço, o que eu desejo e aquilo que o Senhor, na sua ciência infinita, considera no seu amor eterno por mim o que é oportuno. E quando é oportuno. E em que medida é oportuno conceder-me aquilo que a sua infinita bondade considera o melhor para mim. No próximo bloco, nós vamos retomar esse argumento fascinante. Desde já, à guisa de uma conclusão provisória, eu antecipo, sofre as demoras de Deus, como diz o livro do Eclesiástico, que acabamos de ouvir, mas é uma demora que aguarda, que espera, não aquilo que eu peço, mas aquilo que o Senhor reservou para mim. Peço isto, mas se o Senhor determinou para mim, o que vier será muito melhor, ainda que não seja exatamente o que eu peço, como eu peço, e na época em que eu peço, porque vem do Senhor, porque corresponde à sua santa vontade, porque por vir dele é o melhor para mim. Até o próximo bloco, se Deus quiser. O argumento do nosso encontro, as demoras de Deus. Quando Deus demora? Por que Deus demora? O que causa na nossa vida quase sempre sofrimento. É disso que trata o famoso texto do Eclesiástico, capítulo 2, versículos de 1 a 12, que tratamos no primeiro bloco. E agora, nesse segundo bloco, essa demora, ela vai ser tratada com mais acuidade, com mais minúcias. E me permitam evocar um texto da segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 9, que vai responder a essa questão. Em Deus, pode-se falar de retardo, pode-se falar de brevidade, pode-se falar de pressa, pode-se falar de atraso? Ou essas categorias dizem respeito apenas a nós? Nós, criaturas, estamos sujeitos ao tempo, ao antes, ao durante e ao depois. Por isso é perfeitamente plausível, até certo ponto compreensível, que quando alguma coisa que nós aguardamos não vem logo, nós afirmemos, está atrasando, está demorando, está custando a chegar e assim por diante. Algumas pessoas têm, na minha terra se diz, pavio curto, não têm paciência, explodem facilmente. Outras não explodem, mas desanimam, desistem de pedir, de buscar, de lutar para conseguir. Enfim, entregam os pontos, como dizem os jovens. Mas, e quando aquilo que nós aguardamos é pedido a Deus, é apresentado a Deus e só pode vir de Deus? Pode-se falar de retardo, pode-se falar de atraso, pode-se falar de demora, em sentido absoluto? Responde o apóstolo Pedro na sua segunda carta. Vamos ao texto. O Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco. Não quer que alguém pereça. Ao contrário, quer que todos se arrependam. O Senhor usa de paciência para conosco. Outros textos que vamos ver daqui a pouco se fala da necessidade de termos paciência. Já essa categoria, paciência, aparece no já citado texto Eclesiástico 2, de 1 a 11. Para sofrer as demoras de Deus, devemos ter paciência, suportar por vezes silenciosamente, aguardar, seguros de que o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende e no momento certo Ele intervirá. Mas também Deus tem paciência para conosco. Ele não retarda, não existe demora em Deus. Usa de paciência. E detalhe, não leiam apressadamente a Escritura, mas atentamente. Perceberam no texto que acabamos de ouvir? Usa de paciência para conosco, porque espera que todos se arrependam. Imaginemos aquela mãe que tem 3, 4, 5 filhos e reza piedosamente todos os dias para a conversão do seu filho. E ela, aparentemente, não consegue. A conversão não vem, o filho continua nas trevas. Parece que Deus não tem poder, parece que Deus silenciou, parece que Deus se esqueceu dela. Não, de forma alguma. Percebeu o texto? O Senhor usa de paciência, porque espera que todos se convertam. Todos. A mãe está pedindo a conversão desse filho. Deus considera que mais importante do que a conversão dele é a conversão de todos da sua família. Um grande exorcista, já falecido, faleceu esse ano.
escreveu muito a respeito da ação do demônio, dos seus exorcismos. Ele disse um fato impressionante. Um exorcista durante muito tempo tentou expulsar o demônio do corpo de uma pessoa e não conseguia. Tentou inúmeras vezes, repetiu dezenas de vezes o exorcismo e não conseguia. Até que um dia ele decidiu perguntar ao demônio, ordenou ao demônio que lhe respondesse: por que você não sai dele? E o demônio respondeu: eu gostaria, mas ele não autoriza, ele não quer, ele não deseja. E aí o exorcista compreendeu. Compreendeu o quê? Compreendeu que Deus não considerava oportuno que agora o demônio saísse. Deus proibia o demônio de sair daquela pessoa, porque estava pretendendo a conversão de todas as pessoas da família. E de fato, quando toda a família se converteu, a obra do Senhor realmente ficou completa naquela família. Aí o diabo saiu. Às vezes a gente pensa que Deus demora, que Deus tarda, que Deus se esqueceu, que Deus fracassou, que Deus faliu, que Deus não tem poder, que Deus realmente desconsiderou, não levou a sério a nossa súplica. Ele usa de paciência para conosco. Agora vamos a outro texto, da carta de São Tiago, um texto igualmente importante, como os demais já citados nesse programa. Aqui o destaque é a paciência, virtude sem a qual o sofrimento pelas demoras de Deus se transforma em desespero, em desânimo. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Aqui temos uma novidade. Aqui nós temos talvez já um indício para descobrirmos por quê não convém que o Senhor conceda agora, imediatamente, ou em muitos casos, num tempo breve, aquilo que pedimos, para que nos exercitemos na arte da paciência, para que nos purifiquemos de qualquer vestígio de desconfiança, de incerteza, de dúvida, para que o Senhor prove nesta espera sofrida o nosso coração, no cadinho do sofrimento, e nos torne íntegros, sem fraqueza alguma. Esperando somente do Senhor, confiando sem titubear, entregando verdadeiramente a causa às mãos do Senhor. Essa é a obra mais importante para Deus. O Senhor não desconsiderará a gravidade, a urgência da solução do problema, mas o Senhor que enxerga mais longe, que enxerga melhor, que tem realmente a circunspecção de toda a situação, não apenas espera, Ele tem paciência para conosco. Já vimos o texto que prova isto. Mas uma paciência que nos leva a uma confiança mais inabalável, a uma esperança mais íntegra, a uma entrega mais incondicional, sem fraqueza alguma. Sim, querido telespectador, aqui as demoras de Deus assumem uma conotação providencial. Como se o Senhor dissesse para aquele que está sofrendo, que está aguardando, que está esperando do Senhor: tua causa está em minhas mãos. Escutei-te e desejo te escutar. Que o teu brado, que tua súplica, que tuas lágrimas derramadas sejam cada vez mais humildes, serenas, não lágrimas de desespero, diz o Salmo 126. Os que semeiam entre lágrimas, ceifarão com alegria. Quem parte, parte chorando, quem volta, volta sorrindo. Muito em breve, eu solucionarei o teu problema. Não está demorando, absolutamente. Dar-te-ei muito mais do que aquilo que tu pedes. Confia no Senhor. Se tu já fizeste esta experiência e obtiveste uma graça imensamente maior, malgrado o tempo aparentemente demorado, sofrido, mas a graça veio. E no lugar da tristeza, do semblante sombrio, o teu semblante de irradiada, festejada, continuada, incontida felicidade. Caríssimo, sofrer as demoras de Deus. Por vezes, aquilo que nós pedimos, talvez só alcançaremos depois que deixarmos esta vida. Contemplaremos lá do céu. Deus nos conceda para isso a graça da perseverança final.
Ainda que partamos desta vida, depois de ter pedido muito a Deus e não termos conseguido, por favor, eu peço a você que conheceu alguém que pediu tanto ao longo da vida, morreu sem obter a graça, alto lá. Se ela pediu aquilo que agradou ao Senhor, pediu com humildade, pediu com confiança, sofreu as demoras de Deus e partiu para outra vida, a graça será dada. Nada obriga Deus a nos conceder a graça enquanto ainda estamos nesta vida. Deus pode perfeitamente conceder a graça depois de partirmos. É o caso, por exemplo, da mãe, que ao longo da vida toda rezou pela conversão do filho alcoólatra. A mãe morreu, mas Deus reservou que ela haveria de conseguir essa graça, ela já com ele e o filho ainda aqui na terra. Confiemos no Senhor. Supliquemos a Ele com humildade e com confiança, sofrendo as demoras dEle. Seguros de que é fiel aquele a quem apresentamos os nossos rogos. No momento oportuno, o Senhor nos atenderá. É irrelevante se a graça vai ser concedida quando nós ainda estivermos nesta vida ou se estivermos na outra. Para nós é irrelevante. O fato é que, se pedimos em nome do Senhor, Ele atenderá tudo o que pedirdes em meu nome, ou seja, segundo a minha vontade, essa graça será concedida. Agora, decidir quando, como e em que medida, isso não nos é dado saber, não convém saber. Isso está reservado apenas, absolutamente, à vontade, à ciência insondáveis de Deus nosso Senhor. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se Deus quiser. E sofra as demoras de Deus, o Deus que tem desígnios de misericórdia para a sua vida.